Então, galerinha, vamos estudar um pouquinho de matriz, né? O que são matrizes? Matrizes, elas vão estar dispostas numa tabela retangular. São utilizadas geralmente para organizar dados. Aonde a gente encontra matrizes? Quando vocês estudam lá a parte de biologia, né, que vem às vezes algumas tabelinhas nutricionais, né, que está dentro da área da biologia, dentro da área da química lá, que tem-se as tabelas de organização lá dos elementos. Que mais? A gente tem vários outros exemplos também que pode ser organizado, principalmente na área computacional, né? O pessoal que trabalha com essa área computacional também é bastante utilizado a parte de matrizes. E a gente tem outros exemplos também, né? Na parte matemática, né? Que a gente também faz tabela em matemática, né? Mas, enfim, vamos lá. Aqui eu tenho uma definição básica, né? A definição que é de matriz. E eu tenho aqui algumas coisas que a gente tem que ter noção básica. Estão vendo que eu tenho parênteses, colchetes, tenho, né, essa barrinha que a gente chama de módulo e duas barrinhas. Essa aqui são algumas representações de matrizes, que podem vir em qualquer uma dessas formas. Isso aqui a gente chama de coluna, certo? Ó, coluna. E essas aqui, assim, a gente vai chamar de linha. Eu preciso saber isso? Sim, eu preciso. A gente precisa identificar em qual linha e qual coluna está a nossa matriz, certo? E a gente tem a gente tem uma representação geométrica. Geométrica não, genérica, né? Essa aqui é uma representação genérica, que o A11, A12, reticências. Por que tem reticências? Porque eu não sei o tamanho da minha matriz, certo? Esse MN vai ser a nossa linha e a nossa coluna. O tamanho da nossa matriz vai vir disposto escrito aqui embaixo, ó. Geralmente vem escrito aqui, né? Como que vem a nossa matriz. Às vezes, além dessa representação, ela vem escrita assim, ó, nessa representatividade que também é a matriz, certo? Então, ela pode vir desse ou desse jeito aqui, que são as formas da genérica. Partindo disso, a gente tem algumas coisas, né? Algumas matrizes que a gente precisa estudar. O que é uma matriz linha? Que só possui uma linha. Matriz coluna possui uma coluna. Estão vendo que aqui embaixo eu coloquei a representação dessa matriz, o tamanho que é essa matriz? É uma matriz 1 por 2. O que significa 1 por 2? Uma linha, duas colunas. Aqui, ó, uma linha e 3 colunas. Aqui embaixo, na matriz coluna, eu tenho 2 linhas e uma coluna. 3 linhas e uma coluna. Na matriz nula, quando todos os elementos são zero, isso é a matriz nula. Matriz quadrada, quando a gente observa aqui, ó, estão vendo? 2 por 2, 3 por 3. O formato dela vai ser o quê? Um quadrado. Então, por isso que ela é chamada de quadrada. E dentro da matriz quadrada, a gente vai ter isso aqui, ó, matriz principal e matriz diagonal. Diagonal principal e diagonal secundária. Lembrem-se que a diagonal principal é sempre positiva, certo? E a diagonal secundária, quando a gente fala diagonal secundária, a gente tem que fazer o quê? E trocar o sinal. A gente faz essa troca de sinal, beleza? Aqui estão algumas nomenclaturas de algumas matrizes. A gente tem mais algumas aqui. A gente tem a identidade. O que é identidade? Quando o único elemento é a minha matriz diagonal é 1 e o restante da minha matriz é igual a 0, certo? Quando eu falo de igualdade de matrizes, eu vou pegar o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B e vou verificar se eles são iguais. Nesse caso, eu coloquei aqui um exemplo, x, y, z e w, né? Então, se vocês observarem, x vai ser igual a 2, y é igual a 8, z igual a 7 e w igual a 5. Aqui está a nossa matriz, né? Nossa igualdade de matriz. E, além disso, a gente tem uma matriz transposta. O que é matriz transposta? Quando eu troco a linha pela coluna. Não posso esquecer disso. Eu vou pegar essa linha, né? E vou transformar ela numa coluna, que tá aqui, ó.
quando eu transformo linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, ok? Matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Quando a matriz é igual à sua transposta. Olha aqui esse exemplo. Eu tenho a matriz A. Quando eu fizer a transposta dela, verifica, não é a mesma matriz? Então, significa que elas são simétricas, ok? Fácil, né? Bem tranquilinho. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a adição, subtração, multiplicação, belezinha? Até, beijo, tchau!